O GP da Catalunha mostrou aquilo que a MotoGP tem de pior, mas também o que ela tem de melhor. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Se você assistiu ao GP da Catalunha, imagino que você tenha ficado com o coração na boca desde o comecinho. Ali na primeira curva a gente já teve um acidente grande, né? Com Enea Bastianini caindo, derrubando Johan Zarco, Alex Marques, Marco Bezzecchi e Fábio Di Giannantonio. Mas o pior ainda estava por vir. Eles ainda não tinham nem bem terminado de cair quando o Francesco Bagnaia sofreu um high side violento. Ele foi arremessado da moto, caiu com força no chão. E para ficar pior, aconteceu com ele aquilo que de pior pode acontecer numa corrida de moto. Ele foi atropelado. Só que no meio desse azar todo, porque ele ainda não sabe nem dizer por que ele caiu, ele teve muita sorte, porque o Binder passou por cima das pernas dele. E mais sorte ainda ele teve, porque aparentemente ele tem ossos de aço, e ele não sofreu nada. Nada. O Pecco ontem deixou o hospital caminhando, ele estava de muleta, deve estar bem dolorido do tombo, mas ele não teve fratura nenhuma. Nos exames que fizeram, né, ainda na pista, tinha ficado uma dúvida ali por causa de uma imagem que eles viram no raio-x. Eles não sabiam dizer se era uma imagem recente ou se era alguma coisa de alguma lesão passada dele. Mandaram para o hospital para fazer a tomografia e aí viram que não tinha lesão nenhuma. O Bastianini, que sofreu um acidente em teoria mais bobo, levou a pior, né? Porque ele fraturou o tornozelo, fraturou a mão, vai ter que operar as duas coisas. Já tá garantido que não volta em Misano, que é a prova desse fim de semana agora. E apesar de ter esse pouco tempo entre uma corrida e outra, o Pecco garantiu que vai se esforçar para tentar voltar. O acidente dele foi pavoroso, foi daquelas coisas que a gente já viu antes na MotoGP e a gente viu terminar muito mal na MotoGP. Então, a reação imediata de todo mundo foi ficar apavorado. Se você olhasse para os boxes da Ducati, a imagem da Carola, que é a irmã dele, e da Domizia, que é a noiva, era terrível. Mas aí depois a gente teve o lado bonito do esporte dando a cara, né? Ainda enquanto a gente não tinha muitas informações do que tinha acontecido com o Pecco, a gente viu o Davide Tardosi, que é o chefe da Ducati, tentando consolar a noiva do Pecco. Depois a gente viu que as coisas caminhavam melhor, porque quando ele era colocado na maca, os fiscais se preocuparam em fazer sinal de positivo, para sinalizar para as pessoas que ele tá bem. Ele tá bem. Podia não estar, né, 100% bem, mas bem ele tava. Tipo, tava vivo, tava inteiro. Não era só aquela mensagenzinha, tá consciente, que aparece lá embaixo, porque ela não serve de muita coisa, né? A gente vê aquilo e fala, tá bom, não muda muita coisa. Mas depois a gente foi conseguindo se tranquilizar para a corrida recomeçar e a gente poder curtir o que estava acontecendo na pista. E na pista a gente teve um domingo histórico, porque a gente teve o primeiro 1-2 da Aprilia na MotoGP. A Aprilia estava num fim de semana muito forte, muito provavelmente, ainda que o Pecco tivesse corrido, ainda que tivesse sido tudo normal ali, em termos de não ter acidentes, muito provavelmente a Aprilia teria conseguido bater a Ducati. Porque sim, a Ducati é a melhor moto do ano, a Ducati é a melhor moto da MotoGP, isso é indiscutível. Mas em Barcelona, a Aprilia era melhor. Porque a Aprilia vai bem em pistas que não têm aderência, e essa é a marca de Barcelona. A Aprilia tem muita atração, então isso chamou a atenção de todos os pilotos, né? Todas as Ducatis que andaram perto da Aprilia falaram disso depois, de quanto era impressionante o desempenho da moto e tudo mais. Na sexta-feira, o Alex já tinha dominado os treinos. No sábado ele começou a manhã perdendo, porque ele perdeu a pole por 1/10, ele ficou bravo. Ele disse que tinha ficado bem incomodado, porque ele sabia que ele tinha uma moto melhor e o Pecco fez a pole. Mas aí, na hora da corrida sprint, ele deu conta de bater o Pecco, ficou com a vitória. Mas o Pecco trabalhou muitíssimo bem para segurar o Viñales e ficar com o segundo lugar. O chefe da Aprilia até destacou que foi o Pecco, não o Ducati, que garantiu a vitória, o segundo lugar, né? A vitória em cima do Viñales. Porque o Pecco foi muito bem, ele foi muito bem defendendo a posição, ele foi muito bem na estratégia ali que ele adotou para segurar o Viñales. Mas no domingo, a gente viu o Jorge Martin, né, assumindo às vezes ali de líder da Ducati. Ele tentou, é verdade, mas ele não tinha como segurar. O Viñales passou a maior parte da corrida no comando, mas depois a gente teve o Alex indo buscar. E o Alex estava muito rápido. A gente viu pelas imagens, né, na TV, o quanto o pneu dos dois, o pneu dianteiro, estava acabado, e mesmo assim o Alex conseguiu se impor. Ele disse depois que, se fosse outro lugar, ele teria se conformado com o segundo lugar. Mas lá não. Lá era a casa dele, e lá ele tinha uma espinha pra tirar do pescoço, né? Porque no ano passado ele passou uma vergonha tremenda quando ele comemorou um segundo lugar que ele não tinha conquistado, porque não era bandeirada. Ele começou a comemorar antes da bandeirada e acabou caindo pra quinto.
Então tinha toda essa coisa, né, de um momento histórico sucedendo o que poderia ter sido um momento trágico. E aí, pra terminar, a gente teve duas imagens bonitas. A gente teve primeiro a troca de moto entre o Alex e o Vinhales, que na hora a gente não entendeu, mas depois o Alex explicou que era uma forma dele homenagear o Vinhales, homenagear a Aprilia, porque ele quis deixar claro ali que eles fizeram aquilo juntos, né, que eles chegaram até aquele ponto juntos. O Alex foi um cara que convenceu a Aprilia, que indicou o Vinhales pra Aprilia. A ideia original foi dele. E num momento em que a carreira do Vinhales estava, né, pra baixo do tapete, a gente vai colocar assim. Porque ele tinha sido dispensado da Yamaha depois de ser flagrado tentando destruir a moto. Então a situação do Vinhales não era boa. E o Alex abriu as portas pra ele da Aprilia. E aí, pra terminar, né, a imagem ficar um pouco melhor e a gente fechar o domingo com o coração mais quentinho, na hora de entregar o troféu pro Alex pela vitória, o presidente da Generalitat da Catalunha, que é o governo local, entrou acompanhado do Max e da Mia, os filhos, né, gêmeos do Alex, e foram eles que fizeram a entrega do troféu. Então quem levantou o troféu e sacudiu o troféu foi o Max, não foi o Alex. O Alex estava com a filha no colo. E ele conta depois que ele, quando ele olhou para as crianças, ele viu ali a vida dele passar como um filme diante dos olhos dele, porque ele lembrou tudo que ele passou, todos os desafios e tudo mais. Então a gente viu o que o esporte tem de pior e o que ele tem de melhor. O que ele tem de pior, felizmente, não foi tão pior quanto poderia ter sido, porque foi um acidente muito feio, mas a gente viu que o Pecco saiu bem, ainda bem. E o de melhor, porque a gente viu as pessoas que fazem a MotoGP. Tanto no Tardosi consolando a Domitia, quanto no Jorge Martin, feliz, mesmo que tenha sido derrotado. A troca de moto entre dois companheiros de equipe, que sim, eles são adversários, porque eles têm que bater um ao outro, mas eles também trabalham juntos ali por um objetivo coletivo, e eles conseguiram chegar nesse objetivo coletivo. Ainda tá longe de brigar pelo título, mas eles venceram, eles estavam ali para fazer 1-2. E a gente viu as crianças, né, o ambiente familiar e aquele criança é sempre bacana, né? E aí elas deram aquele toque de doçura que a gente precisava depois de um dia tão difícil, um dia que começou tão difícil. Essa é a MotoGP, que a gente tenha as melhores imagens mais vezes até o fim da temporada e que a gente não volte a ver tão cedo um acidente tão assustador quanto o do Pecco. Mas me conta você, qual a imagem que ficou mais forte pra você? O acidente do Pecco ou o final da corrida com o Vinhales e Alex comemorando com as crianças? A gente se vê na semana que vem. Valeu!